E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mefs e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo sobre o Omnitrix Protótipo, aquele primeirão da série e que era um dos mais famosos ou até hoje é o favorito de muita gente que tá assistindo esse vídeo. Então não se esquece, deixa seu like, se inscreva no canal e também ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A primeira forma que o Ben encontrou, o Omnitrix ele parecia mais com um grande relógio de pulso com uma faixa larga, principalmente na sua cor preta e cinza, tendo uma placa frontal cinza escuro no meio, como um mostrador de relógio que tinha uma forma de uma ampulheta, sim, o símbolo da paz intergaláctica ou a Galvan Tech nele. A placa frontal fazia parte de uma torre cilíndrica e quando Ben selecionava seus alienígenas, a torre surgia da base do Omnitrix. Aquilo na verdade era um tipo de núcleo, e a ampulheta se invertia em um diamante e mostrava a silhueta dos alienígenas. Bem louco, não é não? E o Omnitrix foi criado por Azimuth como uma ferramenta de paz e um ato de arrependimento após a destruição causada por sua criação anterior, Ascalon, uma arma de poder temível. E para o resto do universo, o Omnitrix tinha um duplo propósito. Uma delas era promover a compreensão interespécies, permitindo que outros seres experimentassem diferentes modos de vida, e a outra era funcionar como um repositório de DNA de mais de 1 milhão de espécies diferentes que o Azimuth pensava serem inteligentes. As amostras foram escaneadas e, quando é necessário, reparadas. Essa coleção de DNA foi então preservada no caso de qualquer uma das espécies catalogadas ser extinta, permitindo que o Omnitrix as restaurasse a vida. Sem o consentimento de todos, Azimuth tinha uma terceira razão para criar o Omnitrix, que ele esperava que o seu amor, no caso a Zenith, que havia deixado ele após ele ter criado a Ascalon, soubesse da sua mudança e voltasse para ele, coisa que não aconteceu até o final da série. Além disso, o Omnitrix ele tem vários modos. Primeiramente, o modo apresentado, que no caso foi o modo ativo, padrão do Omnitrix, que quando ocioso é onde o usuário pode selecionar a transformação que ele deseja se tornar e inicia o processo de transformação, e ele permanece nessa transformação até o tempo de uso real de 10 minutos de cada vez. No entanto, diferente de fatores e ações realizadas pelo usuário, podem diminuir drasticamente o tempo de uso disponível, mas comumente se o usuário, enquanto transformado, muda para outra forma. Uma única cadeia de 2 transformações limita o tempo de uso combinado a não mais do que encadeamento de 3 ou 4 transformações deixaria o usuário com um tempo combinado substancialmente menor que 10 minutos. Isso ocorre porque a ação consome muita energia e esgota a fonte de alimentação do Omnitrix mais rapidamente do que ficar com uma única transformação. Além disso, atividades com muita movimentação, como lutas, parecem sobrecarregar e esgotar o Omnitrix. No entanto, se as transformações regulares forem adulteradas, o usuário nem sempre poderá voltar à sua forma original. O Omnitrix ele permitia que, principalmente, o usuário se transformasse em uma variedade numerosa de formas alienígenas, cada uma com seus poderes e habilidades únicas, juntamente com suas fraquezas, em uma seleção de DNA alienígena que está em grupos de 10. E ao cessar a corrente Coulomb de uma forma mais rápida do que a luz, o Omnitrix usa Omni-energia especial para mesclar o DNA do seu usuário com as amostras de DNA que ele continha para criar as transformações. Além disso, o DNA alienígena é injetado no usuário, o que significa que ele retém as personalidades, as memórias e a consciência do dono. Por causa disso, a maioria dos alienígenas não são alienígenas completos, com exceções do Ectonorita ou DNA condutoide, e o Omnitrix ele não poderia transformar o Ben em outro da sua espécie. Claro que algumas mutações, como por exemplo os osmosianos, o Ben poderia modificar para sim se transformar em como o Gavin ficava naquela forma amalgamada dele. Curiosidade muito interessante é que o DNA do portador, no caso o DNA do Ben, foi a primeira o DNA humano realmente presente no Omnitrix, e basicamente ele foi a base, ele foi armazenado no próprio Omnitrix em vez de ir para a corrente Coulomb, uma coisa muito interessante que não é o que acontece com a maioria dos DNAs. E uma coisa muito interessante é que o usuário ele tinha uma troca rápida, coisa que o Ben não sabia usar, mas caso ele girasse o segundo toque no mostrador para a posição das 3 horas, quando o Ben parecia estar mudando mentalmente, foi apenas uma consciência e ele estava sem tempo e mudando de qualquer maneira. E tocar manualmente no símbolo do Omnitrix não só permite que o usuário se transforme imediatamente de volta ao normal, mas também pode ser usado para alterar formulários enquanto já está transformado. E o Omnitrix ele poderia alterar o seu tamanho para caber no pulso do usuário, já que basicamente existiam várias opções de usuários para entrar no Omnitrix. Caso o usuário fosse um Tretamando, ele se alteraria para o tamanho de um Tretamando, caso fosse um Gourmand, para o tamanho de um Gourmand. Aliás, o Omnitrix
Omnitrix ele também permitia que o usuário fosse protegido de efeitos negativos, que era incluindo, assim, por exemplo, a possuição de um Ectonorita ou a exposição de efeitos perigosos do Corodion, ou até mesmo ser transformado pelo raio mutante do Dr. Animal. Qualquer dessas coisas não funcionava no Omnitrix, já que basicamente o Ben tinha ali uma proteção do relógio. Tanto que foi isso que protegeu o Ben por diversas temporadas dos Scare, que tentava sempre buscar o relógio para se tornar mais forte. Você lembra daquele episódio onde o Ben conhece o Kevin pela primeira vez e o Kevin até tenta mesmo tirar o Omnitrix do pulso do Ben forçado? Sim, o Omnitrix ele tinha uma autodefesa de energia embutida para se defender contra qualquer um que forçasse tirar o relógio do seu dono. O Omnitrix ele sempre foi a prova d'água, uma coisa que nunca foi muito explorada, mas sim, o Omnitrix era a prova d'água como a gente vê lá quando o Ben cai num lago, quando ele é jogado pelo Kraken, ou simplesmente quando ele se transforma mesmo em alienígenas aquáticos. Pô, porque senão o Ben não tivesse proteção contra a água, seria inútil se transformar em aliens tipo aquático ou ameaça aquática. Incrivelmente, o Omnitrix ele tinha uma inteligência artificial e também funcionava como um GPS, além de poder criar um mapa, o estilo holograma, que é semelhante ao dos encanadores. Além disso, cada modo do Omnitrix tem uma codificação de cores, ele pode exibir 10 cores, cada um com significado diferente, como é o modo verde, que é o modo ativo, o vermelho, que é o modo de recarga, o amarelo sendo o modo de captura, o azul, o modo de recalibração, o roxo, controlado ou um risco de ameaça temporal, como a gente vê lá com o Ion, e laranja, o modo de autodestruição, e o cinza é o modo inativo, o preto, o modo parado, onde o Omnitrix não tá funcionando, ou ele simplesmente não tá clopado, e o rosa, que é quando ele tá sob efeito de magia. Quando o usuário se transformava nesse Omnitrix protótipo, simplesmente o símbolo do Omnitrix aparecia no peito. O símbolo era na verdade o próprio Omnitrix aparecendo dessa forma, porque muitas espécies não têm pulso. E embora o Omnitrix estivesse no centro da área do peito, em todos os alienígenas de força alienígena é de fácil acesso, e ele foi colocado em lugares diferentes em alguns aliens na série clássica e flashbacks do Omniverse, e o posicionamento limitado dos símbolos foi resultante de uma falha no Omnitrix. Além disso, o Omnitrix ele também tinha várias avarias, como é que se a tampa fosse tirada, a placa frontal no caso, do Omnitrix for quebrada, o usuário resultaria em formas híbridas de DNA, podendo até mesmo fazer com que as pessoas ao seu redor se transformassem nessas formas. E no clássico a gente vê que o Ben várias vezes deixava aleatoriamente o usuário preso como um alienígena por um período indefinido de tempo, que só poderia ser desativado quando o Azimuth atingisse o símbolo do Omnitrix ou um comando sido usado. Literal, o Ben passou um episódio inteiro transformado numa massa cinzenta quase. O Omnitrix ele também não tem proteção a controle de mente. Transformações ininterruptas podem sobrecarregar o Omnitrix e fazer com que ele quebre. O Omnitrix quase deu um piti desse lá no clássico, quando ele tava lutando contra o Vilgax e ficou se transformando várias vezes. Mas isso rolou uma cena muito legal do Ben lutando contra o Vilgax e também dando umas porradas nele, mas apanhando na maioria do tempo. Além disso, o Omnitrix, pelo menos o original, né, ele teve várias formas alienígenas, mas não tanto quanto os outros Omnitrix. Na teoria, o Ben teria acabado com 24 aliens, mas alguns erros, por exemplo, pelo surto de energia no martelo quimeriano, em segredos, o Omnitrix acabou retirando e excluindo o DNA do Vilgax, no caso a espécie Quimera Suggeneris, e também ganhando até mesmo aliens fora de cena, como foi o caso do Feedback, ou também até mesmo o Artiguana, que foi desbloqueado fora de cena depois de destruição alienígena, e o Gigante desbloqueado pelo Azimuth lá no segredo do Omnitrix. Além disso, o Omnitrix no clássico, ele tinha vários aliens impotentes que não serviriam pra nada, que foram adicionados pelo Ben, mas nunca foram mostrados em tela, quais foram desbloqueados quando o Ben tinha 11 anos. Incrivelmente, tem várias outras curiosidades sobre o Omnitrix, e caso você queira que eu traga todos aqui presentes, então falou, tchau e fui, fica com os vídeos.